A gente fala agora de um assunto triste. Morreu hoje em São Paulo, aos 95 anos, o autor Benedito Rui Barbosa. Segundo o boletim médico divulgado pelo HCOR, a morte foi causada por complicações de uma insuficiência renal crônica. Benedito é autor de novelas consideradas obras que marcaram a história da dramaturgia brasileira, como Pantanal, Renascer e O Rei do Gado. Grandes sucessos. O velório aberto ao público vai ser hoje a partir das 3 horas da tarde na Bela Vista, região central da capital paulista. E a gente tem a honra de conversar neste momento, Tainá Falcão, um dos maiores atores brasileiros. A gente é fã dele, ele marcou e marca ainda a história da televisão brasileira nos palcos, para falar um pouco da importância do Benedito Rui Barbosa, que marcou não só a cultura brasileira, mas a história da televisão. A gente está com o ator Caco Ciocler, que trabalhou em uma das novelas de maior sucesso dele e dos anos 90, O Rei do Gado. Boa tarde, Caco. Seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Minha primeira pergunta é falando um pouco como Benedito ficou conhecido. Ele ficou conhecido principalmente por explorar o interior do país, que é marcado aqui no Brasil por uma diversidade cultural incrível, que poucos países oferecem. Na sua avaliação, Caco, ele ajudou o brasileiro dos grandes centros urbanos a conhecer o interior nacional? Boa tarde, Uribe, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos os telespectadores. Sim, eu acho que mais do que ajudar o brasileiro a conhecer Brasis que o brasileiro não estava acostumado a conhecer, eu acho que o Benedito também mostra para o Brasil um tempo diferente, um tempo de existência diferente, uma lógica de existir diferente, uma lógica contemplativa de existência que a televisão não estava acostumada a se ver, né? O Brasil não estava acostumado a se ver na televisão com esse tempo diferente, contemplativo, profundo, existencial, um tempo de saga, né? As sagas das gerações, as histórias como consequência de outras histórias passadas, né? Os ciclos da vida, os ciclos familiares. Eu acho que ele inaugura um novo olhar para o público brasileiro. Caco, você já fez uma série de novelas, conviveu com vários autores. Algumas características você já ressalta para a gente nessa primeira pergunta, mas a partir da sua experiência com o Benedito, o que você diria que é o grande diferencial dele de outros autores? Então, Tainá, eu estreiei com Benedito Rui Barbosa, né? Eu era um menino de 24 anos, ainda cursando a Escola de Arte Dramática, e caí, assim, de paraquedas, quer dizer, de paraquedas. Fui chamado para fazer o Rei do Gado, a primeira fase do Rei do Gado. Numa época, eu me lembro que a gente ficou... A primeira fase durava uns 7 capítulos, a gente ficou 2 meses para gravar 7 capítulos, né? Direção do Luiz Fernando Carvalho. Então, eu estava acostumado com teatro, de onde eu vinha, onde os processos são mais estendidos, e caí na televisão num processo muito raro, mas eu não tinha conhecimento da raridade daquele processo. Eu achava que a televisão era daquele jeito, né? Depois é que eu fui perceber que eu tinha vivenciado uma experiência única. E não estou falando de qualidade aqui, estou dizendo de uma lógica de produção que eu nunca mais consegui viver na Rede Globo. Os tempos são outros, assim, mas eu ainda peguei esse rabicho de uma época onde a Rede Globo apostava no início de novela que duraria 7 capítulos e dedicava 2 meses de vivência para os seus atores. Tal. Nunca mais a gente teve isso. Então, eu acho que eu entendi o lugar de privilégio que eu tinha caído, assim... De novo, não estou falando de qualidade, estou falando de privilégio estrutural,
depois, né, quando eu fui entender aos poucos como a televisão funcionava, como a lógica da televisão funciona. E acho que Benedito fazia um trabalho de resistência nesse sentido, né, de dizer, olha, o mundo está cada vez mais veloz, está cada vez mais descartável, e a sensação que eu tenho é que ele tentava puxar o freio de mão, assim, dizer, não, cara, a vida é outra coisa, assim, a gente não pode abdicar do tempo, dos tempos da existência, né? Do tempo contemplativo, do tempo de entender o que está acontecendo com a gente, da reverência à natureza, da reverência às gerações passadas, tal. E depois eu voltei a tangenciar com Benedito quase 30 anos depois, né? Numa novela que foi escrita pelo seu neto, pelo Bruno, que foi uma honra, assim, quase 30 anos depois de Rede Globo, ele me chamou para fazer uma participação em Pantanal, e na refilmagem de Pantanal, no remake de Pantanal, e eu lembro que tinha essa discussão, né? Será que Pantanal, com a sua linguagem também contemplativa, 30 anos depois, vai interessar? E eu sempre tive certeza que sim, e assim, foi um sucesso estrondoso de novo, porque as pessoas estão viciadas no ritmo acelerado, mas desejantes cada vez mais do que realmente importa na vida, e o que realmente importa na vida precisa de tempo. Eu ia comentar exatamente isso, porque muita gente questionou, será que uma novela com ritmo mais contemplativo, com cenas mostrando a natureza sem nenhuma ação, se teria audiência? E teve, porque as pessoas muitas vezes estão cansadas exatamente dessa loucura de rios, de redes sociais, e só querem sentar e acompanhar uma história. Outro traço, Caco, da obra do Benedito são as grandes histórias de amor, que se tornaram imortais na memória dos brasileiros. Mateu e Juliana, Jove e Juma, Bruno e Luana. Nesse tempo de novas configurações de relacionamento, os romances ainda prendem a atenção do público? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sempre prenderam as grandes histórias, sempre tiveram um casal de apaixonados, né? A gente está falando desde o começo, assim, desde o começo dos grandes romances, do próprio teatro. O amor sempre foi um tema central nas grandes histórias. E eu acho que sim, eu acho que as coisas estão tão descartáveis, inclusive nas relações, né, que esse tempo passou a ser novo. Então eu tenho um enteado, eu tenho um filho, e eu prestei muita atenção de como essa questão contemplativa e esse amor dedicado, que as novas gerações não estão tão acostumadas, né? Estão mais acostumadas a uma certa troca fácil, a um descarte fácil. Como isso foi encantador, era quase a sensação de ouvir um LP de novo, sabe? Eu vi uma geração espantada com essa possibilidade, a possibilidade da contemplação, a possibilidade de um amor verdadeiro, um amor pelo qual a gente batalha, que a gente luta contra todas as forças, contra o destino, em nome desse desejo. Isso voltou a ser novo. Mas é impressionante como encontra eco, né? Assim, eu vi essa nova geração embasbacada com Pantanal, né? Como se fosse uma novidade poder contemplar uma paisagem, poder se dedicar a um amor verdadeiro, né? E ele sempre apostou nisso, né? Porque ele era assim, se eu não me engano, ele veio de uma cidade chamada, eu não vou lembrar o nome da cidade que ele nasceu, mas esse era o universo do Benedito. Não tem nada mais bonito do que você mergulhar naquilo que você tem de mais profundo e particular. Paradoxalmente, é a maneira mais efetiva de você se tornar universal. Quanto mais particular esse mergulho na arte, mais universal você se torna, né? E ele não abdicava disso, era como ele entendia a vida, né? Era muito bonito. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas eu tinha profunda admiração e respeito pelo ser que ele era e pelo artista que era. Legal o seu relato aqui, a gente consegue compreender melhor a cabeça, né, do Benedito e, claro, né, trazendo também essa admiração que vocês artistas tinham
pelo trabalho dele, com todos esses pontos, né, diferenciais. Você faz muito um paralelo do que era, né, do que foi, do que é agora. E a minha pergunta é justamente sobre isso, Caco, com os streamings, né, que chegaram, são muito populares, tiraram em boa parte a audiência das telenovelas. Qual é o espaço hoje que você colocaria esses autores? Como você traz para a gente esse exemplo, né, do Benedito, que foi na contramão, apostou na contramão, foi no contemplativo, para o reflexivo, para a calma, muito diferente dos tempos que a gente vive hoje. Essa resposta é a resposta de $1 milhão, né? A questão é a seguinte, a gente hoje, eu acho que vive essa coisa dos algoritmos, né? A gente sempre teve isso na televisão, o Ibope, né? Sempre influenciou as obras, a gente sempre soube o que o público estava achando, isso determinava ou não mudanças de rumo. A questão é que agora, assim, essa resposta é muito imediata e existe uma pressão mercadológica, sempre existiu, mas agora acho que é maior, uma tentativa algorítmica de se determinar aquilo que faz sucesso, né? Então, assim, acontece um evento que faz sucesso, uma obra que faz sucesso, imediatamente já começa uma corrida na tentativa de entender o que aconteceu, de reprodução desse sucesso, né? Reprodução técnica desse sucesso. Mas, ao mesmo tempo, está se provando, e eu sempre fui um defensor dessa ideia, de que isso é uma bobagem, porque o sucesso, aquele primeiro sucesso, ele só aconteceu porque ele furou alguma coisa. A arte sempre nasceu das brechas das certezas, sabe? E quando você transforma um furo de brecha de certeza numa nova certeza, né? Vamos reproduzir isso porque deu certo, isso passa a ser a certeza. Então deixa de ser arte. Ela só teve a força que teve porque ela furou alguma coisa. Então, nesse sentido, a prova foi Pantanal, né? O remake de Pantanal, que a gente já falou aqui. Muita gente dizendo não é mais tempo disso, mas ele trouxe ele resgatou algo que soou como novo, que soou como um furo na certeza do espectador. E por isso encantou. Então, mas eu acho que o streaming já está percebendo isso, assim, e as novelas estão voltando, né, a índices super bons de audiência, assim. Eu acho que as pessoas estão percebendo que não existe uma fórmula. Por isso que eu volto a dizer, a força do Benedito não era a força da fórmula, era a força de um mergulho para dentro, né? Então, quanto mais os artistas viverem com plenitude as suas existências, né? Não se contentarem com existências medíocres e mergulharem cada vez mais profundamente nesse caminho, naturalmente obras que furem as certezas vão acontecer. Porque senão fica uma repetição de certeza, uma repetição de fórmula, e fatalmente isso vai cansar em algum momento, né? De Galha, você estava falando, Caco, uma cidadezinha muito próxima a Bauru, no interior paulista. Isso, e tomara que o Bruno Luperi continue produzindo também, um grande autor brasileiro. E ele dizia que o Benedito escrevia chorando e sorrindo, porque ele sentia cada frase que ele colocava em toda a obra dele. A gente conversou com o ator Caco... É isso que eu estou dizendo. Ele não escrevia pensando, olha, eu preciso cumprir tal e tal regra aos 5 minutos, eu preciso... Não, ele escrevia com a alma. Ele escrevia conectado com a sua verdade. Isso não tem preço. É isso. O Bruno é um grande autor e vai fazer um grande sucesso. Caco, obrigado por essa conversa. A gente conversou com o ator Caco Ciocler, relembrando aqui essa trajetória desse grande autor brasileiro, Benedito Rui Barbosa. Espaço sempre aberto na CNN Brasil para você, Caco. Obrigado pela conversa. Obrigado a vocês. Um bom dia. Bom dia. Bom trabalho.